O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pra variar, eu vou começar o vídeo falando do negócio do Felca, mas por favor, não me agridam, é só um detalhe aqui que é bem interessante. Já faz alguns vídeos que eu venho falando sobre o tempo, né, o timing em que surgiu esse vídeo do Felca, bem quando teve a obstrução e as pautas, pelo menos do fim do foro privilegiado e talvez da anistia, estavam ali no forninho, né, prontas para, quem sabe, desabrochar. Mas aí veio o Felca com esse vídeo, com uma assessoria esquisita, falando uns negócios estranhos, uns posts que eu já falei nos vídeos anteriores, mas aqui eu quero deixar o alerta para como será a lei Felca, a lei da censura. Que desgraça, imagina ter o teu nome numa lei pra calar a boca de opinião política na internet. Ou se eu fosse o Felca, eu entrava até com um processo pra não ter o nome dele nessa lei, que vai ser muita desgraça. Mas tá aqui o G1 explicando, pra não dizer que eu tô espalhando fake news, a dona Júlia do Alibe no seu blog, portanto é blogueira, todo mundo lá na Globo é blogueiro porque tem um blog. Projeto do governo prevê suspensão provisória das redes sociais antes de decisão judicial. A gente sabe que essa é a tara, né? Teve até a decisão lá dos ministros. O governo quer esperar a aprovação da proposta do senador Alessandro Vieira no Congresso antes de enviar um projeto. Só que esse projeto, o que ele faz? Qual que é o grande problema? Ele cria um órgão que vai ser o responsável pela censura, que eles chamam de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nada mais é do que um puxadinho ali do Ministério da Justiça sob o comando do Lewandowski, que vai ser super imparcial. Então vai ser um órgão de petistas decidindo o que pode ou não ser dito na internet. Daí quando eles mandarem a rede social derrubar, mesmo sem nenhuma ordem judicial, algo que eles não gostaram, né, viram ali, falou mal do PT, não gostei, vou mandar derrubar. Porque a gente viu isso nos processos. Se a rede social não derrubar, eles mesmos vão lá e promovem retaliações à rede social até que ela retire o que eles não gostaram, entendeu? Então os petistas é que vão censurar a internet graças à lei Felca, que eu espero que não seja aprovada. Mas vamos adiante. Esse daqui é o presidente que quer combater a pedo. Ele quer combater a pedo. E ontem, essa matéria aqui é de ontem, tá aqui, ó, dia 15 de agosto. Aliás, hoje de manhã, mas o evento aconteceu ontem. O seu Lula se reuniu com o Neif, cantor de brega. Até aí tudo bem, né? A pessoa pode ser brega, pode ser petista, enfim, cada um com o seu cada qual. Só que esse cantor de brega, MC, sei lá como chamar, Neif, ele está sendo investigado porque durante o show dele, ele fez uma apresentação com crianças. Uma menina de 11 anos que subiu no palco para fazer aquele tipo de dança que o Felca disse que não era legal. Mas o Lula tá lá com esse cara. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Ainda rolou uma briga. A polícia investiga a apresentação de uma menina de 11 anos. Um adolescente morreu e 2 adolescentes ficaram feridos durante a briga que aconteceu no show. Super legal, né? É esse o pessoal que jura que tá preocupado em proteger a infância dos pedos. É somente trouxa que acredita num negócio desses. Vocês lembram do avião que eu falei no vídeo de ontem? O avião russo, veio lá de Moscou, pousou aqui no Brasil, ninguém sabe o que fez. Aí ele saiu do Brasil e foi para Venezuela, mas não sem antes fazer escalas super democráticas. Então ele saiu do Brasil, passou por Colômbia e foi pousar na Venezuela. Gente, o que será que este avião cargueiro militar fazia? Será que ele levava coisas, pessoas, trazia? Será que ele pegou o Maduro para fugir da Venezuela? Não sabemos, mas eu tô de olho nessa treta do avião russo e vou atualizando para vocês. Mais recadinhos, vocês viram no vídeo de ontem que os ministros estão irritados porque eles dizem assim que é um absurdo. Todo dia tem um recadinho desaforado para eles, ameaçando eles, quer dizer, a democracia bananeira.
ontem vários recados. Começando com o envio, Trump enviou tropas para cá, né? Para ali Costa, Venezuela, Caribe, essa galera que gosta de comercializar substâncias ilícitas para os países, né? Que são, na verdade, cartéis de drogas disfarçados de governo de estado. Foi isso que eles falaram. Marco Rubio se pronunciou e disse que, abre aspas aqui para o Rubio, existem grupos narcoterroristas designados operando na região da Venezuela. Alguns deles utilizam espaço aéreo internacional e águas internacionais para transportar drogas para os Estados Unidos e esses grupos serão confrontados. O presidente deixou isso claro desde o início. E olha só essa notícia aqui da CNN falando sobre a Tríplice Fronteira e o Hezbollah, que faz parte desse pacote aí do Trump, que agora, pelo visto, tá mirando no Foro de São Paulo para derrubar a casa, e eu tô aqui aplaudindo. Faça mais que a gente gosta. O Paraguai vai ter uma base contra o Hezbollah, apoiada pelo FBI aqui na Tríplice Fronteira. O país mandará para a fronteira com Brasil e Argentina agentes treinados pelos Estados Unidos e trocará informações contra o crime organizado. Eu achei isso aqui super interessante. Quem não deve ter gostado muito foi a galera do PCC e do Comando Vermelho. E, como se não bastassem esses recados, o Trump ainda fala especificamente sobre a situação de Bolsonaro de novo, que é para ver se os analfabetos da Banânia entendem que o problema, existe problema comercial, né, déficit, taxas e tudo mais, mas o principal problema com relação ao Brasil é a violação dos direitos humanos e a perseguição que estão fazendo com os conservadores, claro, ali fixado na figura de Bolsonaro, que é o principal líder da direita atualmente no Brasil. E o Trump disse: estão tentando fazer uma execução política de Bolsonaro. Eu diria até, vou um pouco mais longe, não só política, né? Que ele já tomou facada no bucho e os ministros, eu acho que sonham dia e noite com o dia que o Bolsonaro vá para a terra do pé junto. E daí ele fala, também classifica o Brasil como um dos piores países em termos de comércio. A gente sabe o absurdo de taxa que tem aqui pra gente comprar produtos importados. A gente chega a pagar o dobro, o triplo do preço da mercadoria. Mais recadinho do USA, perfil oficial USA em português, dizendo: tomamos medidas para revogar vistos e impor restrição de visto a diversos funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, sobre o que eu comentei no vídeo de ontem, ligados ao esquema coercitivo e exploratório de exportação de mão de obra do regime cubano. Trabalho forçado e exploração não tem lugar no mundo moderno. Responsabilização começa aqui. É interessante que esse pessoal que defende o Mais Médicos, que não passa de trabalho escravo e ainda com chantagem da família do médico que fica em Cuba, é o mesmo pessoal que fica gritando que existe racismo estrutural no Brasil e que nós temos que indenizar, nós temos uma dívida social com quem foi escravizado. E aí defende a escravidão dos cubanos. É sempre o contrassenso aquele, né? O Lula defendendo criancinha e se encontrando com o cara que teve até adolescente morto no show. E os defensores das minorias aplaudindo o trabalho escravo. E para fechar a série de recados dos Estados Unidos, a Embaixada do Brasil foi lá, retuitou o post do Departamento para Assuntos do Hemisfério Ocidental da Casa Branca, traduziu para o português para ver se o bananeiro entende. O programa Mais Médicos do Brasil foi um golpe diplomático que explorou médicos cubanos, enriqueceu o regime cubano corrupto e foi acobertado por autoridades brasileiras e ex-funcionários da OPAS. Não restam dúvidas, os Estados Unidos continuarão responsabilizando todos os indivíduos ligados a esse esquema coercitivo de exploração de mão de obra. E se eu fosse a Dilma Rousseff, eu ia ficar meio preocupada, né? Porque a Dilma Rousseff colaborou bastante. Dilma Rousseff, Lula, enfim. E o governo Trump
planeja mais sanções aos Estados Unidos após a reunião. Comentei com vocês que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro tinham agenda na Casa Branca na quarta e na quinta-feira, então essa rodada de reuniões encerrou ontem e a coisa tá mais feia ainda para os lados dos ministros. Tá aqui, ó. O governo Donald Trump avança para aplicar mais sanções ao STF após reunião com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E ainda sobre a história dos bancos, saiu na coluna da Bela Megali esse artigo aqui muito interessante, que diz o que o Eduardo ouviu dos Estados Unidos sobre as punições contramorais feitas pelos bancos brasileiros. Vou resumir para vocês. Basicamente, no artigo, fala que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo levaram relatórios para os Estados Unidos falando sobre as reações, né? O que aconteceu após o anúncio da sanção da Lei Magnitsky, e eles falaram, obviamente, sobre aquela reunião que a gente comentou em vídeos passados aqui, que Gilmar Mendes, Zanin e Xande fizeram com o pessoal do Itaú, Bradesco e outros bancos, e a galera dos bancos falou assim, olha, vocês só não podem fazer transação em dólar. Aqui, real, você pode ter a conta, né? O Xande pode ter a conta e pode movimentar em real, que tá de boa, tá tranquilo, tá favorável, mas parece que o governo dos Estados Unidos e o Trump disseram que não é bem assim, porque não foi assim que aconteceu no resto do mundo. Então agora resta saber se os bancos brasileiros receberão um aviso, ó, tem que cancelar a conta do Xande, ou vocês não operam mais no sistema SWIFT. Vocês têm que escolher dólar ou Xande. O que será que os banqueiros vão escolher? Ou se já vai vir direto uma porrada de uma multa bilionária que é pro resto já dar um jeito de acabar com a palhaçada. Claro que eu continuarei acompanhando. E aí, a blogueira da Globo, gente, faz tempo que eu não trago, mas assim, a Mocréa Sadi, ela deu um surto que foi tão engraçado que eu preciso dividir com vocês. Vamos escutar aqui a dona Mocréa Sadi dando bote com bumbum por causa do Eduardo Bolsonaro. Da noite pro dia, né? E mostra também, como eu sempre digo aqui, a falta de termômetro do governo brasileiro. Eles sim subestimaram, eu tenho conversado com muitos integrantes do governo, também no Itamaraty, porque de fato é muito difícil você imaginar que um governo como o governo americano vá atender a demandas de um deputado federal brasileiro, junto com o Paulo Figueiredo ali, o jornalista, contra sanções, sobre sanções a um outro país, a uma outra nação. E eu queria trazer essa informação que eu já contei aqui, mas reforçando, o Paulo Figueiredo ele tem uma conta de que nesses últimos 2 anos que a Juliana mostrou na linha do tempo, ele conversou com cerca de 50 parlamentares para fazer essas conversas todas. O número exato é 47 parlamentares, eu até anotei aqui da minha apuração. E sempre que eu pergunto, mas como é que foi isso, né? Com quem é exatamente, Guga Chakra chegando aqui, quem é o contato? O Paulo Figueiredo costuma repetir, não é uma pessoa, são várias pessoas, que ele tem muitas relações com muita gente dentro da Casa Branca. Acho que isso está bem comprovado, ninguém mais tem dúvida de que sim, eles têm influência. Acho que o nosso debate aqui é o que eles fazem com essa influência. Está bem claro que está sendo, está voltando para a gente em tarifa. Boa tarde. Nossa, a dona Mocréa Sadi, hein? Quem te viu, quem te vê. Há pouco tempo atrás o pessoal da Globo News, hahaha, Eduardo Bolsonaro acha isso, o blogueiro Paulo Figueiredo acha aquilo, fritador de hambúrguer, bananinha. Agora Eduardo Bolsonaro tem relações e o jornalista Paulo Figueiredo, e a Mocréa Sadi não entende como é que o governo dos Estados Unidos acredita num deputadinho assim. Será que é porque ele levou quilos e quilos de documentos que comprovam por A mais B as violações de direitos humanos? Vocês que são jornalistas, por que vocês não se fazem essas perguntas e não pesquisam por vocês mesmos, em vez de receber a pauta prontinha do governo para fazer propaganda do regime? Seria interessante pesquisar, hein? Vou dar uma dica. Tem relatório e tem diversas violações de direitos humanos, inclusive morte e tortura, na conta dos magnânimos. Aí nós vamos passar de um chilique para outro. Esse aqui é o Barroso. Barroso, na sessão de ontem, dando chilicaço e encerrando a sessão, vocês vão ver. Olha só. Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando? Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos.
Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? Eu não- E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí isso, então tá. Então o redator para o acordo fica o ministro Flávio Dino. Bom, Portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe. Já aconteceu comigo, no caso de insignificância. Eu fiquei vencido numa parte, eu disse, então tá, eu reajusto para Mas todos nós, perder a relatoria. mas todos nós reconhecemos a qualidade do seu voto. não, eu só queria consignar, ministro Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Ó, o chilique. Está encerrada a sessão. Ai, até me emocionei aqui. Deu o chilique, fechou o notebook, encerrou a sessão. Não quero mais. Tá nervoso? O senhor tá nervoso, seu Barroso. De repente, o senhor tem que entrar aí com um calmante, um floral, fazer uma atividade física, um pilates. Quem sabe se o senhor entrar no pilates, o senhor não relaxa. Mas eu até entendo, porque olha só. A Andresa Matais publicou no Metrópolis o imóvel de 22 milhões que o Barroso tem, não tá no nome dele, tá no nome da holding da família, enfim, é dele. 22 milhões e que foi pago à vista. Uma pessoa que ganha 40 mil por mês. É um negócio esquisitíssimo. Imagina o Bolsonaro comprando um apartamento de 22 milhões à vista, acabava o Brasil. Globo News 24 horas por dia falando sobre o assunto. Mas como é com o Barroso eles não falam? Mas Barroso tá nervoso porque, olha só, olha este mar, esta paisagem. Temos aqui mais imagens? Infelizmente não. Aqui, ó, olha só. Olha que beleza, gente. Vocês não ficariam... Olha, bem bonito, né? Imagina acordar... Vista para o mar, um mar dos Estados Unidos, olha só a recepção, que loucura, amplo, arejado, espaçoso, bem iluminado, olha só essa suíte, que maravilha, uma vista, eu ficaria nervosa, olha só, banheiro maravilhoso, sensacional, e aqui a comprovação que está no nome da holding do Barroso. Eu ia ficar nervosa também. Vocês não iam ficar? Imagina. Vocês compram um apartamento maravilhoso, de 22 milhões, pagou à vista, no Pix, pagou no Pix, e não poder entrar. A gente entende a expressão abatida do Barroso e também de Gilmar Mendes, que apareceu bem abatidinho, porque pode ser que o negócio, né, deu uma espichada para Europa também, e aí o Gilmar Mendes vai ficar louco. Mas os ministros do STF estão discutindo um recuo possível, entre aspas, entre muitas aspas, porque isso aqui é uma sem-vergonhice em meio à crise nos Estados Unidos. O que eles querem? Olha só qual que é o recuo. A alternativa busca evitar novas sanções e, ao mesmo tempo, manter o entendimento do STF pela condenação de Bolsonaro. Na prática, o que acontece? O Supremo continuaria o julgamento, condenaria todo mundo, e aí depois, olha o recuo, eles iam deixar votarem a anistia. Eles iam permitir que o Congresso fizesse sua função de Congresso. Qualquer pessoa que lê isso daqui, que fala isso com naturalidade, como se fosse uma coisa normal, o STF permitir ou não o Congresso de legislar, a pessoa que está totalmente por fora, né? São as pessoas que acham que tem democracia. As pessoas acham que tem democracia no Brasil, são as que leem isso com ar de normal. O STF vai deixar o Congresso fazer leis. Olha que bondade, que baita! Como é que ninguém pensou nisso antes? Que maravilha! E o Xande? Você sabe como é que o Xande é. O Xande, ele sempre dobra a aposta. E agora ele meteu o Silas Malafaia. E eu até achei que tava demorando muito, hein? Silas Malafaia no inquérito da PF sobre obstrução de processo que apura tentativa de golpe. Esse novo inquérito que o Xande usou para colocar o o Bolsonaro, o Bolsopai, não o Bolsokid, o Bolsopai, na prisão domiciliar. Enquadrar o Bolsokid em alguma coisa, e agora o Malafaia, que organizou uma manifestação em São Paulo de uma forma totalmente democrática, porque assim, quem organiza manifestação pacífica e vai parar no inquérito da Polícia Federal é a pessoa que estava vivendo uma ditadura, né? Só na ditadura que acontece um negócio desses. E já que a gente tá passando por São Paulo, eu vou falar do Tarcísio de novo. Vocês falam, por que você pega tanto no pé do Tarcísio?
porque eu gosto de falar o que o Tarcísio tá fazendo, porque ele é o candidato que o sistema vai querer nos empurrar em 2026 como direita. Então, todo mundo que assiste aqui o meu canal não vai poder dizer assim, eu fui traído, eu fui enganado, porque eu estou avisando, o Tarcísio já está em campanha. Ele fez reuniãozinha com empresários na casa do Latino, o Latino postou a foto e ainda com a seguinte legenda: com quanta honra poder receber o nosso, quem sabe, futuro presidente e atual governador do Brasil, Tarcísio de Freitas, blá, 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 blá. Campanha. Ele já tá ali numa pré-campanha presidencial, porque tudo que o Centrão quer é que o Bolsonaro fique inelegível para eles poderem colocar o Tarcísio na cadeira da presidência. Inclusive, isso fica muito claro com a entrevista que o Kassab deu ontem ao Globo News. E se você não sabe, o Kassab é brode do Tarcísio. Ele é o articulador político. Ele é o homem que faz as articulações do governo Tarcísio. O Kassab. Olha só o que ele fala sobre a anistia. Vamos lá, Kassab. Ainda nesse tema da anistia, o senhor acha que ela deveria incluir também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu numa ação penal lá no Supremo Tribunal Federal, que deve ser julgada agora em setembro? O senhor acha que essa anistia deveria englobá-lo também? Olha, Valdo, eu vou ser sincero com você. Em algum aspecto, analisar o envolvimento dele, a participação dele nesse processo, eu não acho errado. Ele pode ser anistiado em relação à questão de prisão, em relação a alguma punição que não seja inelegibilidade, até em relação a uma punição que não seja inelegibilidade. Eu vou tocar o vídeo aqui, mas eu só precisei parar aqui para vocês prestarem atenção em quantas vezes ele fala assim, que a gente até pode negociar, mas o Bolsonaro tem que continuar inelegível porque eu preciso eleger o Tarcísio. Ele não falou essa última parte, mas assim, foi a minha livre interpretação. Mas vamos lá! Há outras questões que não envolvem elegibilidade, ou por que não também discutir a questão de elegibilidade. Eu acho que uma coisa é minha opinião pessoal, outra coisa é você debater o todo e o Congresso ter o discernimento de adotar aquilo que ele entenda o melhor para que possamos conquistar a pacificação. Tem minha opinião pessoal, eu acredito que uma anistia ampla, geral e restrita não convém, não é positiva para o Brasil nesse momento, mas também no momento em que a gente defende uma proposta de anistia, eu já colocar uma posição pessoal, se eu fosse protagonista nesse processo, se eu fosse parlamentar, dizendo, olha, eu defendo desde que não aconteça isso, aí você estaria começando errado. Agora, ao longo do processo, daí as partes vão colocando, negociando, não é? Cada um o seu ponto de vista, para que possa chegar a um consenso mínimo e a gente possa avançar pelo menos um pouco na pacificação do país. Entendeu? Anistia ampla, geral e restrita, não. O Bolsonaro até pode ter a pena diminuída, quem sabe, ficar preso em casa. Vamos deixar a dona Juscelene ser espancada no presídio de Florianópolis. Vamos fingir que o Clesão não morreu na cadeia. Vamos fingir que não temos, neste momento, reféns sendo torturados nos porões da ditadura do STF. Vamos fingir que o problema é só com o Bolsonaro. Mas Bolsonaro não pode acabar com a inelegibilidade dele, tá? Porque senão atrapalha os planinhos da Faria Lima com o Tarcísio. Enfim, quero saber o que vocês acham disso tudo que eu falei. Barroso tem motivo pra estar dando chilique, né? Eu acho que ele tem motivo pra estar nervoso. E o Kassab e o PSD, eles têm que ser expurgados. Nesta última, em 2026, eu espero que as pessoas não votem em candidatos do PSD. Ah, mas tem gente legal no PSD. Bacana, sai do partido ou então fala pro partido se ligar. Porque atualmente, quem está segurando para que o impeachment não seja votado no Senado e a anistia não seja votada na Câmara são os articuladores do PSD, os políticos do PSD. Ah, mas tem gente legal, não me importa, o PSD tem que perder essa força, porque Kassab é aquele tipo de político que a gente quer ver fora da política brasileira. Bom, a minha opinião é essa. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam disso tudo. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.